Muito bem, mais uma vez um bom dia. Bom dia. Agora sim, viu? Para nós é uma alegria, irmãos, estarmos aqui na igreja do Conjunto Ceará, essa igreja maravilhosa, essa igreja de Deus. Amém, irmãos? O salmista Davi, ele disse assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? E para nós, irmãos, é uma alegria estarmos aqui nessa manhã, na casa de Deus. Amém, queridos? Todos sejam bem-vindos. Nós temos irmãos aqui que estão vindo lá da igreja do Bom Sucesso, né? Tivemos a alegria ali de ser pastor naquela igreja. E temos aqui alguns irmãos ali daquela igreja conosco aqui. Sejam bem-vindos, viu? Temos alguém mais aqui, irmãos, de uma outra igreja adventista aqui do bairro de Fortaleza, aqui na região de Fortaleza. Tem mais alguém aqui? Ok, os demais são todos daqui mesmo. São todos bem-vindos. Mas nós temos também amigos que estão conosco, nos visitando. Nós temos aqui o nosso amigo Denilson, não é isso? Denilson, seja bem-vindo, viu? Vamos dar uma saudação para o Denilson, amigos. Seja bem-vindo. A igreja do Conjunto Ceará recebe você aqui nessa manhã com muita alegria, viu? E a igreja vai estar sempre de portas abertas aqui para receber você aqui com muito amor, com muito carinho, viu? Aqueles que estão nos acompanhando também, sejam todos bem-vindos. O salmista Davi, irmãos, ele disse assim, olha, escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Você quer ser forte espiritualmente? Você quer vencer a tentação? Estude a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. E uma maneira, irmãos, que a gente tem de estudar a palavra de Deus é estudando a lição da escola sabatina. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, que lição maravilhosa essa lição desse trimestre agora, não foi? Uma lição que falou da aliança. E eu tenho certeza, irmãos, que a próxima lição também vai ser uma lição maravilhosa também. Amém, queridos? Amém. Já estou aqui com a minha, e a lição ela tem por título Descanso em Cristo. A lição vai abordar aqui, irmãos, como é que a gente num mundo tão agitado, mesmo no mundo de tanta agitação, como é que eu e você podemos ter descanso em Cristo Jesus. Amém? Amém. Será com certeza uma lição maravilhosa, tá certo? E eu quero já aproveitar aqui, quero dizer para você, meu irmão, que próximo mês agora, de agosto, é um mês assim muito especial para nós, por quê? Porque é o mês, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui, eu creio assim, nós vamos renovar a nossa assinatura da lição. Amém, irmãos? Nós vamos renovar a nossa assinatura, por quê? Porque nós não queremos ficar sem um alimento espiritual. Amém, irmãos? Então, queridos, nós vamos renovar a nossa assinatura. Lá em casa, eu já estou me preparando. Vou renovar a minha assinatura, da minha esposa e dos meus filhos também. E o nosso desafio aqui, irmãos, é que 100% da igreja do Conjunto Ceará, todos com a lição, todos com a assinatura da lição, amém, para a honra e glória de Deus. Amém? Uma pessoa que tem a lição, irmãos, ela pode de repente não estudar a Bíblia, não é verdade? Pode ser que ela não estude ali a lição. Mas, irmãos, quem não tem a lição, não tem como estudá-la. Não é verdade? Então, irmãos, é importante a gente ter realmente a nossa assinatura da lição. E nós queremos, pela graça de Deus, irmãos, próximo mês de agosto, nós vamos marcar um dia, vai ser um dia assim, bem especial. Nós vamos estar aqui junto com vocês e nós vamos fazer aqui um grande mutirão da assinatura da lição da escola sabatina. Amém, queridos? Quem já fez vai renovar, quem de repente não fez a assinatura vai fazer e vai ser uma bênção para a honra e glória de Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga amém, meu irmão. Amém. Então vamos juntos, tá bom? E vamos estar firmes aí, alicerçados na palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Daqui a pouquinho, irmãos, nós vamos sair aqui da nave da igreja, porque nós vamos ter o primeiro momento da Santa Ceia, que vai ser o lava-pés, né? Vai ser o momento do lava-pés. No momento do lava-pés, irmãos, como é que a gente procede? As famílias que estão aqui, o esposo, a esposa, eles podem lavar o pé um do outro, né? O esposo pede perdão ali à esposa, a esposa pede perdão ao esposo, que é um momento de reconciliação, da gente pedir perdão também. Então tem um momento ali do lava-pés. A moça solteira, ela vai procurar uma moça solteira e vai lavar o pé daquela moça solteira. O rapaz solteiro, ele vai procurar também um rapaz solteiro e vai lavar o pé do rapaz solteiro, tá? Então esse é o primeiro momento, é o momento do lava-pés.
Eu já ouvi dizer aqui, o irmão Giovanni, o irmão Misael, que são os anciãos que estão aqui conosco, já nos informaram que está tudo preparado ali atrás, né? Então a gente vai ter ali um momento muito solene, não é um momento para a gente estar com agitação, correndo lá para... Não, é um momento solene, nós vamos lavar os pés dos nossos irmãos. Depois que lavar o pé, irmãos, a gente faz uma oração, amém, irmãos? Um ora pelo outro, tá bom? De maneira que vai ser uma bênção. Nós vamos estar, irmãos, evitando também assim muito contato, né? Abraço, porque a gente sabe que a gente está em pandemia. Então no lava-pés permaneça com sua máscara também, tá bom? Logo em seguida, nós vamos retornar, irmãos, aqui para a nave. E aí a gente vai ter o momento do pão, que representa o corpo de Cristo, e do suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Jesus deixou, irmãos, essa cerimônia para que a gente pudesse sempre estar relembrando da aliança que ele fez conosco, né? Da nova aliança. A antiga aliança, ela era ratificada com o sangue de cordeiros. A nova aliança, ela é ratificada com o sangue de Cristo Jesus. E ele deixou a Santa Ceia para que a gente possa sempre estar lembrando da nova aliança que ele fez conosco, né? Ele mesmo derramou o seu sangue, ele mesmo agora é o sacerdote que está lá no céu intercedendo por mim e por você. Então ele deixou isso, irmão, para que a gente possa ter uma vida de santidade, uma vida de santificação. E talvez alguém possa dizer assim, mas pastor, eu fiz algo tão ruim, eu cometo tantos erros. E eu quero dizer para você, meu irmão, se hoje você está aqui arrependido, e você sente no coração o desejo do perdão de Deus, eu quero dizer que a Santa Ceia é para você. A Santa Ceia, irmãos, não é para quem merece. Porque se a Santa Ceia fosse para quem merece, nenhum de nós aqui mereceríamos. Mas a Santa Ceia, ela é para quem precisa. Então, se hoje aqui nessa manhã, você vem em busca do perdão, da graça de Deus na sua vida, a Santa Ceia foi feita para você. É para você. Então, nessa manhã nós temos a alegria, irmãos, de termos a oportunidade de participar da ceia e sairmos daqui na certeza do perdão e da graça de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Se porventura tem aqui alguém que está nos visitando, amigos da igreja, que querem participar, é uma cerimônia para todos, é para você também, tá bom? Então que Deus nos abençoe. Há uma recomendação com relação às crianças pequenas que ainda não são batizadas, a recomendação é que estejam apenas observando. Porque para a gente tomar a ceia, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Então a recomendação da igreja é que as crianças que já são batizadas, elas já podem então participar da cerimônia da ceia, tá bom? Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Daqui a pouquinho a gente vai sair para o lava-pés, mas antes disso, eu vou louvar a Deus, depois eu vou abrir a Bíblia, nós vamos fazer uma meditação, e aí então a gente sai para poder participar do lava-pés, tá bom? Então, que você possa meditar nessa música. Foram quase 3 meses, irmãos, a igreja fechada, né? Mas graças a Deus que a igreja agora já está reaberta, e nós sabemos que logo, logo isso vai acabar também. Amém? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele voltará nas nuvens dos céus. E a música que eu vou cantar fala dessa esperança, que está no meu coração e no teu coração também. Medite. Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 1, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, tá bom? Nós vamos, mais uma vez, fecharmos os nossos olhos, e nós vamos fazer mais uma oração, tá bom? Feche seus olhos e oremos ao Senhor nesse momento. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque em tão boas circunstâncias, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua casa de oração, para juntos podermos meditar na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nesse momento nós queremos calar a nossa voz e queremos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, porque nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Que não seja, ó Pai, um homem falando aqui na frente, mas que o Espírito Santo venha nos alertar, nos instruir e nos motivar nessa manhã, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. O livro de Daniel, irmãos, é um livro que eu gosto muito, é um livro que está dividido em 2 partes. A primeira parte é a parte histórica do livro, e essa parte histórica ela vai do capítulo 1 até o capítulo 6, e a parte histórica ela é muito importante porque a profecia
bíblica, ela se cumpre exatamente dentro da história. Amém? E estudando os 6 primeiros capítulos de Daniel, a gente pode ver ali a forma como Daniel e os seus 3 companheiros, eles se comportaram diante ali de uma nação pagã, e o exemplo deles é um exemplo para nós também, como nós devemos nos comportar nesses últimos dias que nós estamos vivendo nesse mundo babilônico, não é verdade? Eles se comportaram com fé, com coragem, com perseverança, e é assim também que Deus deseja que eu e você nos comportemos também nesses últimos dias. Fé, coragem, fidelidade, confiança também. Amém, queridos? A segunda parte do livro é a parte profética, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, e a parte profética também é muito bom a gente estudar, porque quando a gente estuda a profecia e a gente vê a profecia se cumprindo, isso aí nos traz confiança, certeza e esperança na palavra de Deus. Amém, queridos? Então, esse livro é um livro maravilhoso, é um livro que deve ser estudado por todos nós a cada dia, a cada momento. Amém, queridos? Só para vocês terem uma ideia, queridos, um homem que também estudou muito aqui o livro de Daniel foi o pesquisador, o cientista Isaac Newton, né? Só para vocês terem uma ideia, já ali por volta do ano de 1733, Isaac Newton, grande cientista, ele já estava estudando as profecias de Daniel. E eu tenho aqui em minha mão um livro que foi escrito por ele, né? Ele escreveu um livro em 1733, esse livro foi traduzido para o português há alguns anos atrás, e eu tenho aqui esse livro, né? Um livro onde Isaac Newton, grande estudioso da Bíblia, pesquisou e estudou as profecias também de Daniel. Amém, queridos? Então veja, queridos, que o livro de Daniel é realmente um livro maravilhoso e que deve ser estudado por cada um de nós. Amém, queridos? Mas vamos lá então, vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de quê, irmãos? De Judá, veio Nabucodonosor, rei de onde? Da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Vamos ficar por aí. Muito bem, queridos. O livro começa aqui falando não de uma profecia. O livro começa falando aqui de uma catástrofe, né? Ele começa falando aqui de 2 cidades também, Jerusalém e Babilônia. Jerusalém, a cidade que representa a verdade; Babilônia, a cidade que representa a mentira. Jerusalém, a cidade que representa a obediência a Deus; Babilônia, a cidade que representa a apostasia. E aparentemente, quando a gente começa a ler aqui o primeiro verso, a gente vê, irmãos, a cidade de Babilônia dominando a cidade de Jerusalém. Isso aconteceu ali por volta do ano 605 a.C., irmãos. O exército babilônico entrou ali na cidade de Jerusalém, confiscou ali alguns utensílios sagrados do templo de Deus. E a Bíblia diz aqui também, queridos, no verso 2, que Deus entregou a cidade de Jerusalém nas mãos de Babilônia, né? Na realidade, irmãos, a Bíblia fala isso aqui porque Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. E na realidade, o fato dos babilônios entrarem ali em Jerusalém foi algo que realmente foi permitido por Deus. E Deus permitiu isso, irmãos, porque Deus ele tinha um plano. E o plano de Deus era fazer com que aqueles que foram levados cativos para a Babilônia pudessem ali representá-lo, testemunhando das suas verdades, da sua palavra. Então, até mesmo nas coisas ruins que acontecem, Deus ele trabalha. Deus está no controle de tudo. E a Bíblia diz, irmãos, que utensílios sagrados foram levados também. Utensílios sagrados que eram utilizados ali na igreja da época, foram levados lá para a Babilônia e foram colocados lá nos templos dos deuses pagãos que eles tinham, que eles serviam. E na realidade eles fizeram isso como se fosse assim um troféu, né? Onde eles diziam assim, olha, o nosso Deus, os deuses que nós servimos são deuses maiores do que o Deus de Jerusalém. A Bíblia diz também, queridos, que além desses utensílios sagrados, foram levados também pessoas. Pessoas foram levadas ali para a Babilônia. E dentre esses que foram levados, estava também Daniel e os seus 3 companheiros, não é? Vamos ver como era o nome desses 3 companheiros que ele tinha? Vamos ver? No versículo 6, olha o que diz aí o verso 6. Capítulo 1, verso 6 diz assim: e entre eles
se achavam dos filhos de Judá? Daniel, quem mais, irmãos? Ananias, Misael e também o quê? Azarias, né? Muito bem, então, Daniel foi levado, mas também foi levado, irmãos, Ananias, Misael e Azarias, não é? Queridos, é interessante que nos tempos bíblicos, quando nascia um filho, quando nascia uma criança, o pai ele tinha uma preocupação muito grande com relação ao nome que ia dar para o filho. Então, eles colocavam o nome, e aquele nome, queridos, que eles davam para os filhos, eram nomes assim que tinha a ver com o caráter, o que eles desejavam que acontecesse com os filhos, o caráter também que eles deveriam ter. Então, o nome que era dado era um nome assim, tipo o pai fazendo assim, tipo uma profecia, para que se cumprisse ali na vida do filho. E é interessante, queridos, que esses nomes aqui, que esses hebreus eles recebem, esses nomes aqui tinham significados. Por exemplo, Daniel. Daniel é o significado da junção de Dan mais El, que significa Deus é juiz. Amém? Então, quando a mãe de Daniel colocou o nome dele assim, olha, o seu nome vai ser Daniel. Ela estava querendo dizer assim, Daniel, se algum momento da sua vida, alguma catástrofe acontecer, alguma coisa ruim acontecer, olha, ela já estava prevendo ali um pouco, né? Caso acontecesse, ela colocou assim, olha, o seu nome é Daniel. Saiba que Deus é o seu juiz. Amém, queridos? Daniel, embora, quem sabe, você seja levado cativo, mas saiba, onde você estiver, que Deus é o seu juiz, Deus está com você. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que no mundo tão cheio de tantas injustiças, e talvez eu esteja nessa manhã aqui falando para alguém que se sente injustiçado por alguma coisa, eu não sei, você sabe, mas saiba que Deus é o seu juiz, meu irmão, viu? Deus é o seu juiz, e é Deus que vai julgar a sua causa. Não tenha medo, Deus é o seu juiz. Amém, queridos? O nome Ananias significa o Senhor é bondoso. Então o pai e a mãe de Ananias, ao colocar o nome nele assim, olha, Ananias, era para que ele se lembrasse, Ananias, olha, se alguma coisa ruim acontecer, mas saiba que Deus é bondoso, viu? Onde você estiver, Deus será bondoso com você. Misael, o seu nome significa aquele que se parece com Deus. Onde você estiver, não abandone o seu Deus. Permaneça firme ao lado de Deus, sempre buscando ser parecido com Ele. E isso é o que Deus quer dizer para mim e para você, meu irmão. Precisamos a cada dia procurar semelhança com Deus, com as coisas de Deus. Amém? E o nome Azarias, que significa o Senhor é meu ajudador. Porque a mãe e o pai de Azarias queria dizer para ele o seguinte, Azarias, olha, aconteça o que acontecer, seja onde você estiver, Deus será o seu ajudador. Amém, queridos? Mas, queridos, o inimigo, ele trabalha de uma forma muito sagaz, né? Aqueles 4 jovens, haviam outros também. A Bíblia aqui no capítulo 1 menciona estes. A Bíblia destaca este, mas haviam outros também que haviam sido levados ali de Jerusalém para a Babilônia. Mas é interessante, irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia. Quando ele pegava pessoas e levava para o seu reino, ele trabalhava para que aquelas pessoas, os mais inteligentes, os que mais se destacavam, ele trabalhava para que pudesse trabalhar para ele, prestar um serviço para ele. E o rei Nabucodonosor, irmãos, ele tinha um plano, né? E Ellen White, no seu livro Profetas e Reis, na página 481, ela diz assim, olha, ela diz assim, o rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente. Olha só, que coisa, né? O rei Nabucodonosor não chegou assim e disse assim, olha, vocês agora vão ter que deixar a religião de vocês, e vocês agora vão ter que servir aos deuses que eu sirvo. Ele não fez isso, mas a intenção dele era essa, que aos poucos aqueles jovens fossem abandonando as suas crenças religiosas, os seus valores, e gradualmente eles fossem agora se tornando ali semelhante àquela nação pagã. Esse era o plano. E eu fico imaginando, irmãos, será que não é assim também que o inimigo trabalha hoje em dia? O inimigo trabalha assim, né? O inimigo ele vai devagarzinho, né? Olha, eu vou trabalhar com esse daqui, esse aqui eu vou, né, devagarzinho ali, ele vai cedendo num ponto, no outro,
E é assim que muitas vezes o inimigo quer trabalhar, irmãos. Ele não quer que você saia da igreja rapidamente, é devagar que ele faz esse trabalho. E assim era também o que o inimigo queria com esses 4 jovens, queria que eles ali fossem aos poucos mudando ali a crença, os valores. Mas, queridos, para isso o rei teve uma estratégia. Primeiro, o rei teve que mudar o nome deles. Porque imaginem, lá na corte babilônica, alguém olhava para Daniel e dizia assim: Daniel, vem cá, né? Daniel, o que era que essa pessoa estava dizendo? Estava dizendo, olha, Deus é meu juiz, Deus é juiz. E Nabucodonosor não suportava uma coisa dessa. Quando alguém falava assim, Azarias, alguém estava dizendo assim, olha, Jeová, Yahvé é bondoso. Então, o rei não gostava de uma coisa como essa, e o rei disse assim, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos mudar agora. Agora eles vão receber outros nomes. E aí o rei deve ter conversado lá, olha, vocês têm que ter nomes aqui, vocês agora estão em outro país, outra cultura, então vocês têm que ter uns nomes mais apropriados. Aí o rei mudou, né? Mandou mudar. Para Daniel ficou Beltesazar. Para Ananias ficou Sadraque. Misael, Mesaque. Azarias ficou Abidnego. E esses nomes, irmãos, eram nomes que tinham a ver com as divindades que eles serviam. Era tudo relacionado com os deuses que eles serviam. Então vejam a estratégia do inimigo. Já começa por ali, mudando os nomes. Mas além dos nomes, irmãos, a Bíblia diz que o rei também determinou a ração, a comida que eles deveriam comer. E a Bíblia diz que eles deveriam comer agora das finas iguarias do rei. As finas iguarias do rei. Eles passariam por um período de 3 anos de preparação, sendo orientados ali na cultura, na língua babilônica, aprendendo ali a cultura babilônica, mas a alimentação também seria a alimentação da mesa do rei, as finas iguarias da mesa do rei. E você deve entender que ali tinha de tudo, né, irmãos? Eu acho que tinha carne de porco, tinha tudo ali, né? O manjar do rei ali, sabe? Tudo aquilo ali. E, queridos, a gente sabe que a alimentação, ela tem um grande efeito sobre o nosso corpo, a nossa mente e a nossa espiritualidade também. A alimentação, irmãos, a forma como nós nos alimentamos, aquilo que a gente ingere no nosso organismo, podemos ter a certeza que isso aí vai fazer um grande efeito sobre a nossa mente, sobre o nosso físico, e sobre também a nossa espiritualidade. E aqueles 3 jovens, então, irmãos, sabendo disso, aqueles 4 jovens, eles tomaram uma decisão. E qual foi a decisão que eles tomaram? Vamos ler então, capítulo 1 e o versículo 8 agora. Eu quero ler com vocês. Eu gosto muito desse texto aqui. Olha o que diz aqui, meu irmão, minha irmã. Daniel, capítulo 1, versículo 8, eu vou ler com você agora. Quem encontrou, diga amém. Você que está em casa aí também, meu irmão, diga amém aí. Isso, aí no sofá, na cadeira. Diga amém, meu irmão. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim, olha. Resolveu Daniel, de que maneira, irmãos? Firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, o que, irmãos? Não contaminar-se. Amém? Deixa a Bíblia aberta e olhe para cá agora. Olha, eu acho bonito isso aqui, irmãos. No versículo 8, a Bíblia diz que Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar. Amém, queridos? Sabe o que é que isso mostra aqui para mim, irmãos, hoje? É que hoje também eu preciso tomar uma decisão. Mas essa decisão que eu preciso tomar, irmãos, é uma decisão firme. Tem que ser uma decisão firme de não se contaminar com as coisas que esse mundo oferece. Porque hoje, irmãos, esse mundo babilônico está oferecendo aí um banquete, né? Esse mundo babilônico está oferecendo aí as iguarias. Essas iguarias que vêm muitas vezes através da música. Essas iguarias que vêm aí através, quem sabe, de certos programas na televisão. Esse mundo babilônico tem oferecido aí, irmãos, tanta coisa ruim na internet também. Na mídia, é verdade, irmão Eliezer?
Irmãos, tudo isso aí para tentar o quê? Mexer na sua mente, mexer nos seus valores, mexer nas suas crenças, te distanciar dos caminhos de Deus. E aqui, irmãos, só existe uma saída para que eu e você não possamos provar das iguarias deste mundo, é tomando a decisão firmemente de não se contaminar. Por isso, meu irmão, Deus te chamou aqui nessa manhã, para que você possa tomar essa decisão, de não se contaminar com aquilo que o pecado está oferecendo, que o mundo está oferecendo. Diga não, tome a decisão de firmemente se colocar firme ao lado de Deus. Amém, queridos? Ellen White diz, irmãos, que se Daniel e os seus 3 companheiros tivessem tomado a decisão e tivessem provado, quem sabe, a primeira vez, a segunda vez, ela diz, irmãos, que aquilo faria que outros passos fossem dados e ali, com certeza, irmãos, eles, abandonariam os valores, os princípios que eles tinham. Porque, como eu disse, irmãos, é assim que o inimigo muitas vezes ele quer. Ele quer que você deixe de lado as crenças, os valores que você tem da palavra de Deus de uma forma gradual. E eu lembro, irmãos, que o ano passado eu passei por uma experiência muito interessante, eu queria contar aqui para vocês. Eu estava ainda como pastor lá na região de Maracanaú. E a pandemia, o ano passado, iniciou ali por volta de fevereiro para março, março ali, e as igrejas fecharam, e muita gente não podia ali se reunir, mas foi também um período, irmãos, e é um período que muitos estão aí estudando a Bíblia mesmo em casa, amém, irmãos? E eu lembro que eu recebi uma ligação, era um senhor chamado José Maria, e ele falava para mim, pastor, olha, eu já conheço toda a doutrina, eu conheço a palavra de Deus, eu assisto a programação pela TV Novo Tempo, e eu tomei a decisão, pastor, eu vou me batizar, eu quero me batizar, eu quero firmar uma aliança com Deus, eu quero fazer parte da igreja de Deus. E ele me contando, eu perguntei, mas Zé Maria, você já conhece há um certo tempo, o que impedia? E ele contou a história dele, sabe, irmãos, ele trabalhava numa loja, muito conhecida, não vou falar o nome dessa loja, uma loja de calçados, muito conhecida aqui em Fortaleza. E ele disse assim, pastor, eu nunca me batizei porque eles nunca me liberaram o sábado. Eles sempre exigiram que eu trabalhasse ali no sábado. E ele dizia, eu já estou trabalhando lá há uns 10 anos já, mas eles nunca me liberaram. Mas esse momento que eu estou passando, pastor, é um momento que eu refleti, eu preciso servir a Deus e aconteça o que acontecer, eu quero me batizar, eu quero ser fiel a Deus e eu vou guardar o sábado, eu quero ser fiel a Deus. E eu disse, José Maria, a decisão é sua, você quer se batizar, nós vamos fazer os preparativos e você vai se batizar, amém? E eu lembro, irmãos, que naquele dia, era um dia de sábado à tarde, eu estava ali na igreja do Gereissati 2, e a igreja fechada, mas o tanque cheio, amém, irmãos? A igreja fechada, mas ele no tanque, eu no tanque, a esposa dele, a minha esposa também estava lá, a Glícia, comigo, e ali apenas 4, 5 pessoas, e eu tive a alegria de batizar o José Maria, não é? E aí então, se batizou, o tempo foi passando, e aí depois de 2 semanas, irmãos, o José Maria me liga, né? E José Maria disse assim, pastor, a empresa retornou ali às atividades normais, porque naquela época a empresa tinha deixado alguns funcionários ficarem em casa, o governo estava ajudando também, pagando alguma parte, né? Mas agora a empresa voltou, chamou todos de volta e eles começaram a trabalhar. E aí, irmãos, José Maria foi chamado para trabalhar no sábado. E aí José Maria disse, não vou não. E aí eles prepararam lá um ofício, né, uma carta. Na realidade, me parece que era um aviso, né? É um aviso, né? Alguma coisa assim. Aí mandaram lá para ele, pediram para ele assinar, ele, a princípio não queria assinar, mas assinou que recebeu tal. E aí, irmãos, depois de mais alguns dias, de novo a empresa colocou ele num plantão no sábado, e ele disse não, aí assinou o segundo. E ali ele ligando para mim, ele falou para mim, pastor, olha, já está no segundo e vai vir o terceiro. A advertência, exatamente. E ele falou, pastor, e assim, a situação é a seguinte, eu já trabalho há quase 10 anos e se eu assinar a terceira advertência, eles podem até
me colocar para fora sem direito nenhum, eu não vou ter direito nenhum, né? E eu queria que o pastor me ajudasse, o pastor pode ir lá comigo, eu disse, sim, vamos lá juntos, eu vou preparar aqui também um ofício, né? Porque tem uma carta que a gente prepara também, falando que a pessoa é da igreja e que por princípios não trabalha ao sábado, e pedindo, né? Solicitando que a pessoa seja liberada. E ali, irmãos, a gente preparou a carta, eu fui com ele lá no setor da empresa, que é o responsável, né, pela empresa em toda aqui, a cidade de Fortaleza e todo o Ceará. E eu lembro que lá nós deixamos a carta com eles, e conversando com o José Maria, eu disse assim, José, a gente fez a nossa parte, o que a gente precisa fazer agora é continuar orando a Deus, né? Vamos orar. E está em suas mãos, José Maria. E ele olhou para mim e disse assim, pastor, eu tomei a decisão, e aconteça o que acontecer, eu vou permanecer firme. Eu não vou trabalhar. E aí, irmãos, depois de mais uma semana, aí José Maria me liga, né? E ele disse assim, pastor, olha, que bênção maravilhosa. Me ligaram e disseram para mim que está tudo ok, eu vou poder guardar o sábado, não preciso trabalhar, né? E foi realmente assim uma bênção. Agora eu fico pensando, irmãos, se na primeira vez que tivessem dito assim, olha, você tem que trabalhar. Aí José Maria tivesse dito assim, rapaz, sabe de uma coisa, eu fui pego de surpresa, vou dar uma trabalhadazinha aqui, ninguém vai saber. Aí depois eu resolvo, né? Aí depois vinha a segunda vez, terceira, quarta, quinta. Aí, meu amigo, aí por ali começa tudo, né? Aí eu trago agora, irmãos, aqui o exemplo desses jovens aqui. Se eles de repente dissessem assim, não, vamos dar uma provadinha, né? O negócio aqui, a mesa está tão bonita, né? Vamos dar só uma provadinha, rapaz, deve ser gostoso esse negócio aqui. É só uma vezinha, depois a gente, né? Irmãos, é assim que o inimigo trabalha. Ele quer gradualmente, sabe? Ele vai devagarzinho. Mas o que Deus quer dizer para mim e para você, meu irmão, é que eu e você precisamos resolver firmemente, não se contaminar. Amém, queridos? Não tenha curiosidade por aquilo que o mundo oferece. Amém, queridos? Porque a verdadeira alegria, irmãos, a gente só tem quando a gente segue as coisas de Deus. A lição dessa semana falou sobre vida em abundância que Cristo quer dar para mim e para você. E uma das coisas que essa vida em abundância nos proporciona, irmãos, é alegria. Amém? É alegria. A Bíblia diz então, queridos, que eles decidiram firmemente não se contaminar. E como consequência disso, irmãos, algo maravilhoso aconteceu. E eu quero destacar aqui duas coisas. A primeira delas está no versículo 15. Olha o que diz aí o verso 15. O verso 15 diz assim, olha. No fim dos 10 dias, porque eles pediram 10 dias, a sua aparência era o quê, igreja? Melhor. Estavam eles mais o quê? Robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias de quem? Do rei. Amém, irmãos? Irmãos, eles foram tão sábios que eles conversaram direitinho ali com o eunuco, né, as pessoas que eram responsáveis ali por servir a alimentação. E sabe o que foi que eles disseram? Eles pediram para que fosse dado para eles legumes, vegetais, água. E pesquisando aqui, irmãos, a palavra original dessa palavra legumes que eles pediram aqui no capítulo 1, aí você vai lá para o livro do Gênesis e você encontra ali a alimentação que Deus deu para nós no princípio. Uma alimentação natural, composta por ervas, frutas, legumes, vegetais, castanhas, sementes, né? A alimentação que foi dada por Deus no princípio, irmãos. E eles pediram isso, e água também. E disseram assim, olha, experimente aí 10 dias, porque o eunuco ficou preocupado. Ele ficou preocupado, olha, como é que pode? Você não vai comer, vai acontecer algo com vocês. Mas eles disseram assim, olha, 10 dias apenas. Aí você vê. E a Bíblia diz, irmão, que depois daqueles 10 dias, a aparência deles era o quê? Era melhor. E sabe o que é que eu vejo aqui, irmãos? Que vale a pena seguir as orientações de Deus da sua palavra. Quantas e quantas orientações, irmãos, nós temos de Deus aqui, na sua palavra. Quantas e quantas orientações nós como igreja temos sobre temperança. Amém, irmãos? Aquilo que a gente come, irmãos, pode muitas vezes estar servindo como fortalecimento da doença. Aquilo que a gente come pode também servir como remédio para a doença. Amém, queridos?
Se seguirmos as orientações de Deus, irmãos, aquilo que nós ingerimos pode servir como remédio para nós. Amém, queridos? Então, irmãos, temperança. Precisamos realmente seguir as orientações de Deus. Amém, queridos? Procure desembalar menos e descascar mais. Vocês entendem quando eu estou falando isso? Procure desembalar menos e descascar mais, né? A alimentação, quanto mais natural, melhor para nós. A aparência deles agora era melhor. Estavam mais robustos, né? Estavam ali mais corados. E agora vem uma outra coisa também, irmãos, que eu acho muito interessante. Versículo 20. Olha o que diz aqui. Daniel capítulo 1, verso 20. Olha o que diz aqui, olha. Diz assim: em toda matéria de sabedoria, e de que mais, irmãos? De inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas. Os achou, o que, irmãos? 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o quê? O reino. Amém? Além de ficarem com um corpo melhor, né? Uma aparência melhor, eles também tiveram uma inteligência melhor também, irmãos. Inteligência melhor. 10 vezes mais. Amém, queridos? Por isso que a gente tem que realmente cuidar, irmãos, do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se nós cuidarmos, seguirmos as orientações, é claro, irmãos, que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tem pessoas que fazem algo de uma forma desequilibrada, né? Temos que ter equilíbrio, não é verdade, queridos? Temos que ter equilíbrio, né? Mas se seguirmos, irmãos, naquilo que nós podemos fazer, que está dentro das nossas possibilidades, podemos ter a certeza, irmãos, que a inteligência vai melhorar cada vez mais. Amém, queridos? E foi isso que aconteceu. Estavam agora 10 vezes mais, irmãos, com capacidade intelectual. Isso aqui mostra que vale a pena seguir as orientações de Deus. Amém? E termina aqui, irmãos, dizendo algo muito interessante. O último verso do capítulo 1 diz assim, olha, diz assim: Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Amém, irmãos? Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Por quê? Irmãos, sabe quem foi Ciro? Ciro foi um instrumento utilizado por Deus. Foi um homem que foi usado por Deus. Foi Ciro que baixou o decreto que todos poderiam agora retornar para Jerusalém e que a cidade de Jerusalém poderia ser reconstruída. Amém, queridos? Em outras palavras, Ciro aqui é um libertador do povo que estava escravo lá naquela terra. Amém, queridos? E nós sabemos, irmãos, que nós temos um libertador. Amém, queridos? Nós temos Jesus que vai voltar nas nuvens dos céus. E Ele vai nos levar para Canaã celestial, para Jerusalém celestial. Então aqui mostra, irmãos, que embora pareça que o mal esteja vencendo o bem, mas Deus está no controle de tudo. E no final, irmãos, esse Deus tão maravilhoso, Ele vai nos libertar deste mundo babilônico. Amém? E Ele vai nos levar para a Canaã celestial. E o desejo de Deus para mim e para você, nessa manhã, é que eu e você possamos tomar também a decisão que tomou aqueles 4 jovens. A decisão de não se contaminar. A decisão de permanecer firme ao lado de Deus, da sua palavra. E nessa manhã Deus faz esse convite para mim e para você. Você aceita esse convite de Deus de permanecer firme? De colocar no seu coração o desejo de não se contaminar? Nós vamos ter agora, irmãos, uma Santa Ceia, um lava-pés. E nesse lava-pés, nessa Santa Ceia, é a minha e a sua oportunidade de pedirmos perdão a Deus. E de dizermos: Senhor Deus, nós vamos sair, eu quero sair daqui hoje, mas eu quero sair determinado a não me contaminar mais. Se até hoje algo aconteceu na sua vida, tome essa decisão de não se contaminar. Amém? De permanecer firme ao lado de Deus. E que Deus abençoe cada um de nós. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, sentados mesmo. Oremos ao Senhor. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas Suas orientações. Nos ajuda, ó Pai, para que pela Tua graça possamos tomar a cada dia a decisão de não se contaminar com as iguarias deste mundo, ó Pai. Se algo tem nos contaminado, nos perdoa, Pai. E nos limpa com o Teu sangue poderoso nesta manhã, ó Pai. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Queremos participar dessa Santa Ceia e queremos ser renovados por Ti, Senhor. E nós fazemos esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.